Bom dia a todos. Tá ligado? Tá. Bom dia a todos. Gratidão pela presença nessa casa. Eu já estava com muita saudade, porque já tinha muito tempo que eu não vinha. Então a gente fica assim, a gente é tão bem recebido, tanto dos encarnados quanto das vibrações dos desencarnados, né? E com essa alegria de ter a proteção desse espírito tão amoroso que é o Dr. Herman e toda a sua equipe, causa assim muita emoção a gente poder estar aqui. Então que cada um de vocês aqui presentes, encarnados, possam aproveitar muito essas vibrações que a gente é tratado desde a hora que a gente atravessa naquela roleta lá embaixo até o momento que a gente vai embora. Então hoje a gente vai tratar, como nossa irmã leu ali, sobre esse item 5 a 7, dai a César o que é de César. Essa é uma expressão que nós usamos com bastante frequência no nosso linguajar. Às vezes, em determinadas situações, a gente fala, dai a César o que é de César, e para por aí, e não presta muito atenção sobre o que esse ensinamento traz para nós, né? Às vezes, nem lembramos que isso faz parte do ensinamento de Jesus. Então, como ela disse, isso está lá nos evangelhos de Mateus e de Marcos. Mas do que será que esses ensinamentos eles se referem? Na verdade, eles têm como princípio nos despertar para o discernimento. Pode parecer estranho, mas a gente vai explicar um pouco melhor. Eles também falam sobre equilíbrio, sobre o nosso equilíbrio no dia a dia, nos nossos comportamentos, na nossa vida, sobre ponderação e principalmente sobre escolhas. Então, assim, ver que é muito rico, né? Vai muito além daquilo que nós normalmente compreendemos num primeiro momento. Então, é preciso a gente colocar essa história, né? Esse trecho do Evangelho, essa passagem, no contexto do que acontecia naquela época, porque senão a gente não consegue compreender o porquê daquela atitude de Jesus. Então, assim, o que acontecia? Jesus já vinha, desde que ele começa a pregar, causando inúmeros incômodos naquela sociedade, né? E era tratado assim como incômodos mesmo, desconfortos, e ele veio mesmo para trazer essa mexida, né? Então, ele removia da concepção das pessoas aquela crença nos rituais, que eram muito comuns, né? Todos muito formais. Ele apresentou um Deus de amor e não um Deus punitivo. Imagina, até então a gente conhecia, né, somente aquele Deus que a gente obedecia por medo. Então a desconstrução do medo, o entendimento sobre um Deus de amor, apresentou o perdão, apresentou a misericórdia. Isso tudo, se para nós hoje em dia é difícil, imaginem se a gente nunca tivesse ouvido falar sobre isso. Então, numa sociedade muito rígida, causava realmente muito desconforto, né? Mas ele dizia, eu não vim destruir a lei, e sim dar cumprimento. Mas cumprimento a que lei que ele estava falando? Das leis de Deus, das leis divinas, dar cumprimento no sentido de dar entendimento. Então ele vai desconstruindo esses preconceitos, né, em cada um nas mentes, e coloca as pessoas para pensar. Ele mexe na mente das pessoas e coloca elas para pensar. Então elas começam a ver o que é mais importante, né? O que entra pela boca, né, aquela comida, o alimento, porque eles tinham várias regras com relação a alimentos, ou aquilo que sai do coração. Ele começa a botar aquele questionamento. O que é mais importante? Trabalhar no sábado, não poder trabalhar no sábado, ou atender alguém porque era da regra, né, da religião judaica? Então ele vai causando esses estranhamentos, mas sempre buscando que houvesse um acesso à consciência, para que a gente tivesse compreensão e não simplesmente seguisse como era na natureza. Mas talvez uma das coisas que tenha causado mais desconforto, a questão dos rituais. Porque, na verdade, até os dias de hoje a gente gosta muito de rituais, né? Uma das características da doutrina espírita é não ter rituais,
né? Não ter situações de túnicas, de vestes, de santos, de imagens. Então, mas a gente percebe que muitas pessoas sentem falta. O espírito sente falta, na verdade. Então, às vezes, a gente gosta, né, de ter o nosso altarzinho em casa, da gente colocar o retrato de alguém, da gente fazer a veneração a alguma imagem, porque isso é milenar dentro de nós. Então, isso era muito difícil de modificar. Só que, se isso ainda é difícil para nós, imaginem naquela época. E as pessoas faziam esses movimentos dos rituais sem refletir, sem parar para pensar no que era realmente o movimento interior. Então, Roma, naquela época, que era quem dominava, o Império Romano estava dominando toda a situação, era o mais dominante do planeta. Então, ele tinha dividido aquele território ali da hoje Palestina, Judéia e tal, em pequenas províncias. Então, ele dividia aquelas províncias e eles mais ou menos respeitavam as crenças do povo daqueles locais, porque eles sabiam que se eles fossem bater de frente demais, seria muito difícil. Eles já tinham um domínio, né, o domínio financeiro, o domínio armamentista, então eles dominavam, mas eles permitiam que os povos continuassem com as suas crenças, desde que, obviamente, isso não contrariasse uma determinação de Roma. Então a vida seguia mais ou menos assim. E eles permitiam que nessas províncias o próprio povo escolhesse os seus governantes. Então o que acontecia? Todo mundo aqui já ouviu falar de Herodes, porque Herodes ele era o imperador daquela região. Quando foi tomado por Roma, né, Herodes perdeu aquele posto e continuou sendo assim um cargo, digamos, político, né, com algum mando, mas ele era totalmente subordinado a Roma. E o governador passa, que é esse escolhido pelo povo, passa a ter um poder maior. Por quê? Porque ele passa a ser aquela pessoa que recolhia, responsável por recolher todos os tributos da época. E para essa tarefa ali na Judéia, tinha sido em Jerusalém, que era a capital da Judéia, tinha sido escolhido Pôncio Pilatos, né? Então, Pôncio Pilatos era quem remetia toda o dinheiro, todo o recolhimento para Roma. Então, era totalmente subordinado, era o coletor dos impostos, digamos assim, o responsável por coletar os impostos. Então, naquele momento, os judeus e os sacerdotes, eles já estavam numa discussão muito grande. Por quê? Porque os sacerdotes que queriam que continuasse os rituais e a forma como eles conduziam aquele povo, e Jesus já possuía muitos adeptos, né, muitos seguidores. Então aquilo causava um constrangimento. Eles queriam fazer um determinado ritual e começavam a ser questionados. Não ficava bonito na foto, assim, eles começaram a não gostar. Então eles começaram a pensar o tempo todo, né, em uma forma de constrangir Jesus, para ver se Jesus caía numa armadilha, caía numa contradição, digamos assim, né? Só que Jesus, né, ele conhecia a mente de todos nós, como conhece até hoje. Ele sabia qual era o movimento que era feito, né? Então, mesmo eles colocando Jesus naquelas armadilhas, tentando colocar Jesus naquelas armadilhas, ele sempre saía com um ensinamento que fazia com que as pessoas parassem para pensar. Então, o que acontecia? Uma parte dos judeus, que eram esses, principalmente esses que já estavam seguindo a Jesus, eles já não queriam mais pagar, eram totalmente contra pagar esse tributo a Roma. Por quê? Porque eles já pagavam ao templo, porque era da religião, era do movimento, já pagar o templo. Imagina pagar 2 vezes, né? E a gente vai percebendo no correr dessa história que a nossa sociedade, né, como um todo, não modificou muito ainda. Nós estamos repetindo determinados padrões. Vão observando. Então a gente pega o Evangelho nessa pequena passagem que ela leu pra gente, e a gente vai vendo assim:
Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Quem eram os fariseus, né? Rapidamente aqui. Os senhores da lei, aqueles que tinham conhecimento e que queriam que tudo continuasse exatamente porque era conveniente. Eles tinham o poder, exerciam aquela força sobre aquele povo. Então eles se reuniram, né? Ele num lugar que se chamava Sinédrio, mais ou menos com 75 membros, né? Olha a semelhança do que a gente possui hoje, né? E tinha um sacerdote-chefe que era quem acabava decidindo tudo, né? Era aquele senhor lá. Aí, continuando, mandaram então seus discípulos em companhia dos herodianos dizer. Quem eram os discípulos? Os discípulos eram os estudantes a rabinos, eram aqueles que ainda não eram sacerdotes, mas que estavam no desenvolvimento. Então, eles mandaram aquele pessoal junto com os herodianos. Quem eram os herodianos? Lembrem que eu falei do Herodes. Eram aqueles que seguiam a Herodes, né, que tinham tido grande poder anteriormente, quando Herodes era o imperador, mas eles eram aquele tipo de pessoa que, assim, ficavam em cima do muro, né? Eles agora estavam subordinados a Roma e eles aceitaram essa condição porque isso garantiu a eles um cargo político, né? Então, para eles, era uma situação assim, nem lá nem cá, né? Eles eram judeus, mas eles abaixavam a cabeça com relação a Roma porque isso garantia a posição deles. Olha a semelhança, né? Então, chegam a Jesus e falam: Mestre, sabemos que és veraz, né, verdadeiro, e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Então eles já dão aquela bajulada, né, característica desse perfil, dessa nossa personalidade que a gente tem, porque quando a gente quer alguma coisa, a gente chega bem, né, macio, de mansinho, vai falando mole, dá aquela escovada na pessoa, que é para ela dar aquela desarmada, não achar que a gente vai pedir alguma coisa, né? Como se fosse possível Jesus cair na armadilha da vaidade. Como se fosse possível Jesus cair no orgulho, coisas que ele não possuía, né? Mas eles continuaram. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? O que eles fazem nessa hora? Eles não dão opção a Jesus, eles fazem um sim e um não. Ou é isso ou é aquilo. Como Jesus era certeiro nas respostas, o que eles esperavam? Que Jesus dissesse ou uma coisa ou outra, mas eles tinham certeza que, como Jesus era o líder, né, dos pobres, dos mais desvalidos, daqueles que tinham mais necessidade, que ele iria certamente dizer, né, que era para eles não pagarem os impostos. Então, é a presunção que nós temos quando vamos questionar alguém, enredar alguém, que a gente já quer aquela resposta da forma como a gente imagina, né? Então, a gente precisa, nessa hora, perceber que muitas vezes nós colocamos pessoas nessa situação, ou somos colocados nessa situação de sinuca de bico, canto, né? A gente bota no corner, né? E a gente precisa prestar atenção com relação a isso. E aí, se Jesus dissesse sim, né, pague, ele estaria indo contra quem? Tudo aquilo que ele estava pregando, né, sobre a humildade, sobre favorecimento dos mais necessitados. Então ele iria causar uma grande confusão, iria entrar em contradição. E se ele dissesse não pague, né? Se ele dissesse não pague, o que aconteceu? Quem que eles mandaram? Os herodianos, ou seja, aqueles que tinham ligação, os X9, digamos assim, de Roma. Então, rapidamente, Roma iria ficar sabendo, rapidamente ele iria ser o quê? Preso, né? E aí sairia da frente, que era isso que, na verdade, os fariseus lá atrás, que não foram junto, né, armaram aquele circo todo, mas não foram, queriam, na verdade. Bom, com essa situação, ele vai dizer que não paga, acabou. Aí, o que Jesus faz, né? A armadilha montada, metade daqui dizendo, torcendo a favor, metade contra, né? Aquela polaridade, né, que a gente está bem conhecendo no momento. Então, a gente aquela situação lá atrás. E aí Jesus responde: hipócritas, por que me tentais?
porque ele entendeu rapidamente a artimanha que estava sendo ali montada. E ele traz esse sentido da hipocrisia para fora, para mostrar. Jesus era manso, mas Jesus não era conivente. Então, naquele momento, ele põe em primeiro plano, não é nem a questão, e sim a hipocrisia daquelas pessoas que estavam ali. Então, a gente traz de novo para o nosso dia a dia. Quantas vezes nós nos acomodamos, nos situamos numa situação A ou B, né? Porque se eu concordar com isso, eu vou estar perdendo determinada coisa. E se eu não concordar, eu vou ficar mal com fulano e beltrano. Então eu fico ali em cima do muro. Então essas são detalhes que a gente precisa ir pensando com relação ao nosso dia a dia, ao nosso comportamento. Então Jesus vai lá e pede, né, para eles: apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. Como, né, é claro que Jesus sabia, conhecia, ele vivia naquela época, ele conhecia o dinheiro, mas ele pede para que eles apresentem, né? E eles mostram a moeda, né? E tendo-lhes apresentado um denário, que era a moeda da época, perguntou de Jesus: de quem são essa imagem e essa inscrição? Porque o que Jesus faz nesse momento? Ele devolve a pergunta com outra pergunta. Porque quando a gente pergunta para alguma coisa, qualquer coisa para alguém, a gente está excitando o pensamento do outro, né? A gente está instigando para que o outro pense e nos diga alguma coisa. E aí Jesus pega e devolve a pergunta para eles de uma outra forma, com outra reflexão. E eles rapidamente: é de César, né? Tibério César, que era o imperador. E aí ele vai e fala assim: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, naquela hora, ele, como que diz assim: vocês já sabem a resposta. Vocês já sabem o que tem que fazer. Não sou eu que vou dizer pague ou não pague. E aí, ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta, deixando-o se retiraram. Gente, esse é o momento que Jesus faz o quê com aquelas pessoas? Ele maltratou, ele judiou? Não. Ele deu mais um ensinamento. É o momento da reflexão interior e não do debate. Ele não causou nenhum debate. Igualzinho àquela outra passagem da mulher adúltera, que as pessoas iam apedrejar, e ele, calmamente, serenamente: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então é uma reflexão, o quê? De debate, de confusão? Não, interior de cada um, porque essa é a mensagem de Jesus. Não quero saber se a Valéria acha isso ou acha aquilo, se ele acha isso ou acha aquilo. É o que eu penso sobre isso, o que cada um pensa assim. Então ele joga para dentro de cada um. E como é muito difícil a gente olhar o nosso interior, saiu todo mundo. Foi todo mundo embora. Então, às vezes, né, é nessa hora que a gente começa a ver, parar para refletir. O que é de César e o que é de Deus? Nós temos, muitas vezes a gente se sente muito confuso com relação a isso, a esse entendimento. O que é de Deus, o que é da matéria, o que não é. A gente entende assim nessa faixa bem rasa, né? Porque as coisas divinas são de Deus, as coisas da matéria são de César, né? Digamos assim. Mas se os nossos compromissos, porque a gente vive, né, assoberbado pelas coisas do mundo, é claro, é natural. A gente tem os nossos compromissos familiares, nós temos os nossos compromissos profissionais, os nossos compromissos governamentais, né, da lei, de seguidos, do pagamento dos tributos, de tudo aquilo, de estar numa sociedade, né? E nós temos também os nossos compromissos espirituais. Então a gente fica assim: como é que eu aprendo, né, a atender cada momento desse com equilíbrio? Olha o equilíbrio entrando aí pela primeira vez. Porque a gente não sabe, a gente fica sempre muito confuso. E a gente vai fazendo as coisas em função da nossa motivação. Então os compromissos familiares são muitas vezes motivados pela nossa
pela nossa afeição. Eu quero estar com meu filho, eu quero estar com meu marido, eu quero estar com meu parente. Às vezes a gente nem quer, né, estar com aquela festa, aquele encontro que a gente não se sente muito agradável, mas aí já é aquele motivação social, porque a gente precisa viver em sociedade, nós somos seres, né, de sociedade. Olha a lei de sociedade, que é uma lei divina. Então essa motivação nos leva. Às vezes a motivação, né, governamental nada mais é do que a força da lei que nos é imposta, porque para nós agirmos numa sociedade, nós estamos submetidos às leis. Então nós fazemos aquilo, aí também fazemos, não muitas vezes de bom grado, fazemos um pouco contrariados, mas cumprimos ou não cumprimos. E temos a motivação, talvez que seja a que mais nos toma tempo, que é a motivação do trabalho, né? Então nós precisamos, por uma questão de realização pessoal de cada um de nós, mas também precisamos pela questão do nosso sustento físico, material. Então somos o tempo inteiro pressionados. O que nós mais encontramos hoje em dia são pessoas extremamente estressadas porque não tem tempo, porque não conseguem equalizar os seus horários, não conseguem organizar as suas funções, e isso vai causando o quê? Grande desequilíbrio. Uma sociedade onde o materialismo é muito presente ainda, e principalmente, não só por causa da sociedade, mas por causa da nossa faixa onde nós nos encontramos no mundo de provas e expiações, a característica é o predomínio da matéria. Então a gente tem uma matéria nos chamando muito, um convite muito forte, né? E num mundo onde a tecnologia avançou muito mais do que a nossa moralidade, muito mais, a gente vai conseguir chegar a esse equilíbrio, mas a gente tem a parte tecnológica mais avançada. Então, como a moral ainda não é, nós utilizamos essa tecnologia de que forma? Do que é mais característico a nós, o egoísmo. Então eu passo inúmeras horas, né, voltada no meu celular, nas minhas redes sociais, naquilo que me interessa exclusivamente, né? Ou eu passo muito tempo diante de uma televisão. Enfim, eu utilizo e boto a culpa na tecnologia, quando na verdade não existe culpa, mas existe um comportamento que ainda não está desenvolvido, porque eu posso perfeitamente utilizar, como está sendo usado agora, né, um equipamento para a divulgação do bem, né, também. Então a gente fica só olhando para dentro. E esse desequilíbrio vai causando o quê? Sofrimento. E se causa sofrimento, sofrimento é sinal de quê? Que eu estou afastada de quem? Das leis de Deus. Eu me afastei perfeitamente das leis de Deus. Com isso eu causo um conflito interior, né? Eu fico assim, eu sei que eu estou afastada, mas eu não consigo organizar minha vida, né? O que é matéria, o que é Deus? Será que isso tudo é separado? Será que então o que é de Deus, o que não é de Deus? Eu devo deixar o trabalho, né, naquele meu horário para atender alguém? Eu posso perder meu emprego. Será que eu deixo, eu abro mão ou não abro mão? Para atender determinado irmão que está, ou determinado apelo que está sofrendo? E se eu tenho uma viagem, mas eu tenho um compromisso, eu já marquei, eu sou trabalhador da casa? Então a gente vive com esses conflitos assim, o que pode, o que não pode, e a gente vai escamoteando um pouco, né? Se a gente olhar também nas nossas religiões, né? Quanto que eu devo me dedicar? Quanto tempo do meu dia, da minha semana, do meu mês eu dedico a algum trabalho voluntário? Será que a gente já não fez essa pergunta? Eu já faço o suficiente? Ou eu estou fazendo muito além? Ou eu não faço nada? E a minha vida, né? A minha família, porque a gente é muito cobrado o tempo todo. Então a gente hoje, no momento total, uma sociedade totalmente polarizada, não só no Brasil, mas no planeta todo, nesse momento mesmo, né? Será que a gente deve discutir política dentro das nossas organizações religiosas? Porque se a gente para pensar, somos ou não somos cidadãos, né? Nós exercemos nossos deveres, nossas obrigações cívicas, né? Nós obedecemos às leis,
Mas o que a gente precisa entender é que nós raciocinamos e muitas vezes a gente esquece desse potencial maravilhoso que nos foi dado por Deus. Somos os seres inteligentes da criação. Mas por que a gente esquece às vezes? O que Jesus veio trazer é que, para nós, nesse ensinamento, é que a gente soubesse exatamente o que é matéria do que é eterno. Um exemplo que ele deu, o caso de Marta e Maria. Acho que todo mundo conhece, mas vale exemplificar aqui. Jesus visitando, na casa de Lázaro, Marta e Maria, casa cheia de gente, Jesus pregando, Maria sentada ao pé de Jesus, ouvindo, embevecida, os ensinamentos de Jesus, e Marta, claro, como todos nós iríamos fazer, tentar servir a Jesus e a todos aqueles que estavam da melhor forma possível. É claro que nós iríamos querer ter o melhor prato, o melhor serviço, a melhor bebida, é evidente. Mas o que era mais importante, e ela fala com Jesus, por favor, me ajude, peça para Maria me ajudar. Ela estava errada? Não, ela não estava errada, mas Jesus virou e falou assim, não vou fazer, eu não vou tirar Maria daqui, porque o que ela está aprendendo, ninguém vai poder tirar dela. Então era a parte mais importante, mesmo que as outras sejam importantes. Então, se hoje nós estamos aqui num lugar extremamente organizado, limpo, ótimo, mas essa não é a parte mais importante. Mais importante é o que a gente leva daqui dentro do nosso coração. Essa é a parte mais importante. Mas o que a gente está vendo, hoje em dia, quando a gente fala sobre, voltando nesse assunto de falar ou não falar sobre política dentro de uma instituição religiosa? O que a gente pode falar de política? Pode, mas o que a gente vê? As pessoas tendo suas opiniões ou as pessoas querendo ter razão? Porque são coisas muito diferentes. Eu gosto de branco, de amarelo, de laranja, e pode ser que ela goste de outras cores. E isso não muda nada. Se eu trato da mesma forma a política, eu tenho a minha opinião, eu tenho o meu ponto de vista e ela trata com respeito também, ok. Mas o que a gente faz, não, eu quero ter razão, o que eu tenho certeza do que o que eu estou falando, da pessoa da qual eu defendo, é correto, ou não, isso está errado. Nós somos muito donos da verdade. E isso só vai nos mostrando o quê? O quão longe a gente ainda está do equilíbrio. Não, se a gente tem dever com a sociedade, e a gente tem dever com o Estado, a questão dos tributos, dos impostos, a gente, desde lá de trás, o que a gente não pode esquecer sobre hipótese alguma é o seguinte: se estamos submetidos a leis, enquanto eu não obedecer às leis humanas com alguma tranquilidade, com serenidade, com compreensão, eu nunca vou conseguir obedecer às leis divinas. Eu preciso estar submetido. Se eu nem as leis humanas eu consigo, eu não vou conseguir seguir as leis divinas e usufruir das leis divinas, porque a intenção de Deus, de Jesus, dos espíritos amorosos, não é que a gente seja aquele seguidor fiel, senão a gente vai ser igual aos fariseus, que sabiam tudo, decoravam tudo, falavam tudo, conheciam, todo lá toda a história, tudo, mas eles não professavam com o coração. Então não importa se hoje a gente não tem o conhecimento todo, os cursos da casa estão aí disponíveis para que a gente aprenda, ok. Mas o mais importante é que a gente possa usufruir dos benefícios que as leis de Deus vão trazer para nós. Mas a gente transgride o tempo inteiro. A gente transgride no trânsito. Olha lá aquele sinal vermelho, a gente, quando está numa situação onde tem um radar, a gente para. Se não tem um radar, olha para um lado, olha para o outro, aquele olhinho lá, avança. Então a gente está lá com aquele lixinho, não sabe aonde bota, de um lado para o outro,
Ela tem que abrir o saco do lanche, né, que a gente fez na rua, separar o que é copo descartável, o que é lixo orgânico, botar um em cada. Eu não sei, mas também a gente não para prestar atenção. E isso nos condomínios, com toda a informação que a tecnologia já nos passa, quanto tempo nós dedicamos a entender ou saber aonde a gente tem que jogar o nosso lixo? Não estou dizendo de todos, mas a grande maioria, porque eu falo a grande maioria porque os resultados são esses, a gente está vendo. Por mais que existam inúmeras cestas variadas de cores, ensinando, educando, nos mostrando, a gente continua fazendo errado. Aquele troco que vem a mais e que muitas vezes a gente fica feliz porque nós recebemos e ninguém percebeu. A lei seca, né? Beber e dirigir. Aí mas tem um aplicativo que eu vou vendo onde tem, onde não tem a lei seca. Eu ainda não faço certo pelo certo. Eu sou mais ou menos conduzido. Então, por que é tão difícil ainda seguir essas regras? Por que a gente fica tão ofendido quando existem normas, quando novas normas chegam? Às vezes até no nosso grupo espírita. A casa cresce, amplia e é necessário que tenham mais regras. E a gente fica muito, mas isso nunca foi assim, agora vai ter que ser assim, por quê? E a gente vai se incomodando. O que é isso? De que a gente está falando? Será que não é do nosso orgulho? A gente precisa avaliar sobre isso, né? Mas todo mundo faz, né? Eu também... será que eu não posso fazer? Né? Todo mundo faz, aquele gato, né? Pega o sinal do outro, dá aquele jeitinho, faz daquela maneira, né? Todo mundo sexta-feira sai mais cedo mesmo do trabalho, eu também vou sair. Todo mundo faz. E eu vou fazendo também. Mas eu não sou todo mundo. Só que a minha ação individual afeta o todo. Eu não sou todo mundo, mas a minha ação individual afeta o todo. Quando eu saio do meu trabalho mais cedo, porque todo mundo saiu, eu posso estar deixando de atender alguém que era muito importante que eu estivesse ali. Fosse eu médico, advogado, atendente no balcão, qualquer situação, não importa. Então a gente não tem dimensão, nós não temos ideia do quanto o nosso movimento impacta tudo à nossa volta. Mas né? Então, a gente começa a compreender por que esses itens de 5 a 7 do Evangelho, eles estão inseridos nesse capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo. É nessa hora que cai a ficha. Por quê? Porque eu preciso, né, dar para o outro aquilo que eu gostaria que eu recebesse também. Mas se eu ainda cometo todos esses delitos pequenos ou grandes, porque eu considero todos grandes, e eu também os faço muitas vezes, tento me corrigir, mas ainda faço, como é que eu posso amar a Deus? Eu só amo a Deus, mas eu faço uma coisinha ou outra ali ainda, mais ou menos, sem prestar muita atenção. Quem é meu modelo e guia? Quem é o modelo? Quem é nosso modelo e guia? Jesus. Jesus ou o meu vizinho que faz e todo mundo faz? Meu modelo e guia é Jesus ou é o todo mundo? Porque se eu estou fazendo igual a todo mundo, eu estou usando um outro modelo. Jesus, aquele modelo, o consolador. Eu consolo? Quanto eu estou consolando os outros? Os meus irmãos? Aqueles que chegam em dor, aí eu falo, meu Deus, lá vem aquela pessoa de novo, vou falar, né? Esse é um comportamento ainda nosso. Tomara que muitos de nós já consigamos vencer isso, mas é difícil, né? Então eu não tenho tempo, né? Porque nós somos seres sociais, sim, vivemos em sociedade, sim, estamos muitas vezes submetidos a uma série de regras, sim, mas temos compromisso com tudo, sim. Mas a gente precisa aprender a discernir. Olha a questão da ponderação. Eu não posso alegar
né, as minhas coisas pessoais para eu não atender as coisas de Deus. Quando eu entendo que Deus está em tudo. Quando eu percebo que Deus está em tudo, até nas coisas materiais, mas quando eu entendo na sua profundidade. Porque quando eles estavam falando aqui, né, dá a César o que é de César, quando Jesus falou dá a César o que é de César, e estava se referindo efetivamente à materialidade, se nós utilizamos a materialidade por estarmos no mundo material para o bem, aquilo passa a ser de Deus. Não é? Se eu tenho um bolo de dinheiro aqui, eu tenho dois caminhos na hora que eu tenho isso na mão. Ou eu posso sair e usar perfeitamente com todas as coisas e prazeres do mundo, exclusivamente para mim e para os meus, e é lícito, é permitido, não é ilegal, desde que o dinheiro tenha chegado às minhas mãos de forma correta. Ou eu posso dedicar parcela significativa disso para auxiliar aqueles que nada têm. Aí entra aquela história, né, do necessário, do supérfluo, não é? Então, por que a gente olha algumas pessoas que conseguem, né? Que conseguem cuidar do corpo, que conseguem cuidar do tempo, que conseguem trabalhar, que conseguem organizar a sua vida, e a gente fica, né, com aquela inveja, nossa, como é que ele consegue? Eu não consigo, não dou conta, né? E tá lá assim, né? Tá completamente atabalhoado. Primeira pergunta que a gente precisa fazer para cada um de nós, para determinar a prioridade. Se a gente não sabe, né, definir prioridade nas nossas vidas, o que é que me traz paz? Ponto. Bota lá na frente. Essa frase, essa pergunta, a gente pode deixar na porta da geladeira, no quarto, no computador, com aquele protetor de tela. O que é que me traz paz? Porque isso vai determinar a minha condição por esse mundo. Quando, a maioria das vezes, a gente escolhe, né, as coisas que nos perturbam muito, de forma muito intensa. E se eu não sei escolher, mesmo fazendo essa pergunta, eu não tenho a resposta, a gente tem aquela prece, que é a oração da serenidade, porque a gente precisa de serenidade nessa hora, né? Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para mudar aquelas que posso e sabedoria para discernir uma das outras. Porque a gente não sabe tudo, a gente não consegue ainda, temos muitas dificuldades, somos ainda muito imperfeitos e a gente precisa aceitar isso. Então eu peço ajuda, eu peço aos meus amigos espirituais que me auxiliem, que me deem esse discernimento. Isso é escolher Deus, não é escolher César. Isso é escolher Deus, ainda que eu esteja me referindo a coisas materiais, porque Deus está em tudo. Alguma coisa eu já posso fazer, outras eu não tenho condição ainda. Então eu lanço aqui um desafio para cada um. Ou eu reformo essa personalidade interna que eu ainda tenho, egoísta, vaidosa, né, orgulhosa, e continuo e aceito esse meu desafio de mudar, ou eu vou continuar no mesmo lugar, nessa mesma, sabe aquela rodinha do hamster, que não sai nunca dali? A gente vai continuando nisso. Então esse é o convite que a gente deve fazer, mesmo com as dificuldades, né, mesmo com tudo, a gente ir buscando o autoconhecimento, né, através de quê? O que Jesus nos deu como ferramenta? A prece, né, o trabalho, o retorno, porque a prece vai nos levar de retorno ao Pai, reconhecer as nossas dificuldades, validar os nossos sentimentos. Eu estou com raiva, eu estou identificar, e não avolumar a raiva, mas eu estou com raiva. O que foi aquilo que eu senti? Qual foi aquela reação que eu tive? Que coisa esquisita, ou que coisa que me ainda é muito comum. Então, identificar. Eu tive inveja, eu tive orgulho, eu gostei daquele elogio que me fez, né? Escovou o meu ego. Então essas coisas, identificar, validar, não tem nada de mais. Isso é escolher a Deus. Então, agora, que o tempo já, infelizmente, acabou, a gente está começando, hoje é o último dia do mês de agosto, estamos entrando em setembro.
Setembro, existe aquele movimento lindo que é do Setembro Amarelo, né, em favor da ajuda para campanha contra o suicídio, né, de combate ao suicídio. Existem inúmeras frentes de trabalho com relação a isso. E nós, espíritas, temos obrigação de auxiliar e ajudar. Porque quando um irmão nosso escolhe essa porta, não adianta a gente falar assim, nossa, coitado, por que ele fez isso? Porque eu não percebi. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Por que eu não dei meu ombro? Por que eu não olhei para aquele irmão e percebi que ele estava em sofrimento? Então, que cada um de nós possa começar a reforma, e a reforma a gente faz pelo outro, né? Através do auxiliando o próximo, a gente se reforma internamente. Que a gente possa validar as nossas emoções, validar as nossas dificuldades, aquilo que ainda é muito complexo para nós, mas sabendo que sempre a gente tem a mão estendida do nosso Pai amoroso, de Jesus, nosso Mestre, desse amigo, né, querido que é o Dr. Herme, toda a equipe dele, né, que a gente possa sempre, nunca esquecer que a gente tem essa casa aqui de amor, que tem esses amigos a nos receber, que a gente possa abrir o coração e realmente colocar tudo na escolha de Deus. Graças a Deus.